A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 35, que diz: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. O título da nossa reflexão é Não desista, mesmo que o impossível bata à sua porta. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele está no contexto de Marcos 5, de 21 a 43, que fala acerca do poder de Jesus sobre a doença e a morte. O texto inicia falando das pessoas que estavam ao redor de Jesus. Jesus Cristo tinha voltado de barco para a outra margem. E neste local uma grande multidão se reuniu ao redor dele, enquanto ele estava ali à beira do mar. E ali eu entendo que as pessoas que estavam ao redor de Jesus é porque essas pessoas sabiam que ele podia transmitir algo que os seus corações estavam precisando. É sabido também que no meio de uma multidão tem pessoas curiosas, mas mesmo essas pessoas que estão lá por curiosidade, eu creio, à época, essas pessoas foram impactadas pela palavra, pelos conselhos, pelo poder de Jesus. Então Jesus Cristo era aquele que sempre arrebanhava multidões. E nesse meio tinham pessoas que acreditavam no seu poder, acreditavam na sua missão e muitos curiosos que andavam ao redor dele. Mas neste momento em que ele estava com esta multidão ao seu redor, chegou até ele Jairo, um dirigente da sinagoga, ou seja, era uma pessoa proeminente, era uma pessoa que tinha um status, ele dirigia uma sinagoga. E ele chegou diante de Jesus e se prostrou. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha de status, de toda aquela responsabilidade que ele tinha, e as pessoas viam em Jairo, eu conjecturo, uma pessoa que tinha uma proeminência por ser um líder, dirigente de uma sinagoga. Eu imagino as pessoas vendo Jairo se prostrar diante de Jesus. E essas pessoas devem ficar, o que está acontecendo com este homem que ele está se prostrando diante de Jesus e ele sendo um dirigente de uma sinagoga? E neste momento Jairo, ele diz para Jesus, ele implorou, a palavra diz que Jairo implorou, insistentemente diz a palavra, minha filhinha está morrendo, Jairo falou com Jesus. E o que Jairo falou? Senhor, se o Senhor for até a minha casa, ela pode ser curada, ela pode viver, porque ela está numa situação muito crítica. E naquele momento, Jesus Cristo, vendo a fé de Jairo, aquele que se prostrou de joelhos diante do Mestre, Jesus viu a sinceridade do coração, a fé de Jairo, e Jesus Cristo disse, eu vou até a sua casa. Mas como eu havia dito, Jesus Cristo arrebanhava uma multidão. E essa multidão estava seguindo junto com Jairo e com Jesus. E neste meio, nesse itinerário, eu imagino, Jairo estava com pressa. E a multidão impedia, de certa forma, Jesus Cristo de avançar até chegar no destino que era a casa de Jairo. E o povo comprimia Jesus, o povo queria tocar em Jesus, o povo e os discípulos estavam ali sempre fazendo aquele cordão de isolamento para que Jesus Cristo pudesse andar. E Jairo, com certeza, no seu coração, como um pai, ele estava ansioso. Senhor, temos que andar mais rápido para chegar até lá, a minha casa, e o Senhor poder curar a minha filha antes que ela morra. Mas o interessante é que o início dessa história foi Jairo prostrado diante de Jesus. Ele se prostrou. Ele teve fé. Ele acreditou que Jesus era capaz de curar a sua filha. E no meio, isso foi o início, e no meio do caminho surge a multidão. A multidão para Jairo estava atrapalhando este caminho. Jesus tinha que chegar rápido na casa de Jairo. Esse, com certeza, era o que o coração de Jairo estava com muito anseio. Porém, caro ouvinte, quando Deus passa, quando Jesus Cristo passa, por onde ele passa, ele impacta vidas.
Jesus Cristo nunca perdeu a oportunidade e até hoje Ele sempre utiliza as oportunidades para abençoar as nossas vidas. E o que acontece no meio do caminho? Uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue. Uma mulher que sofria com uma hemorragia constante há 12 anos. Esta mulher, eu conjecturo, estava anêmica. Essa mulher estava fraca. Essa mulher ela não poderia nem viver em sociedade, porque à época a cultura dizia que se tivesse uma mulher nesta situação de hemorragia, ela não poderia se misturar e tocar em nada, que tudo que ela tocasse ficaria impuro. E esta mulher ousou, esta mulher teve fé, e neste caminho do itinerário, da onde Jairo se prostrou até a casa dele, no meio deste caminho, esta mulher aproveitou a oportunidade. Essa mulher não ficou parada por conta da multidão. Esta mulher não sabia o que estava acontecendo em relação à ida de Jesus, mas esta mulher teve fé tamanha que falou: se apenas tocar na veste de Jesus eu serei curada. E isso aconteceu, caro ouvinte. Esta mulher tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Ela não tocou em Jesus porque ela respeitou que ela estava impura, mas ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. E Jesus Cristo andando, Jesus Cristo para. Eu imagino que Jairo falou: não acredito. Jesus Cristo está parando, nós temos que andar rápido, essa multidão está comprimindo, está atrapalhando o nosso deslocamento. Aí Jesus Cristo para. O que houve? Jesus Cristo: de mim saiu poder. De mim saiu virtude. Eu fico imaginando a cabeça de Jairo naquele momento, ansioso para que Jesus chegasse até a sua casa para curar a sua filha. Mas no meio do caminho, Jesus Cristo saiu de Jesus poder, porque uma mulher teve fé. E Jesus Cristo falou assim: alguém me tocou. E os discípulos falaram: mas mestre, todos lhe tocam, todos lhe comprimem. O Senhor ainda pergunta: quem me tocou? E aí essa mulher se apresenta. Essa mulher se apresenta e diz para Jesus: eu toquei nas suas vestes e fui curada. Eu não estou mais com o meu flagelo, eu não estou mais com a minha hemorragia, eu estou curada. A mulher sentiu por conta da sua fé. E assim temos que ser. Na nossa caminhada, nós temos que acreditar no poder de Jesus para transformar as nossas vidas, para curar as nossas enfermidades, para transformar as nossas emoções, para nos ajudar na nossa caminhada, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. O Jesus é o mesmo Jesus que curou esta mulher, que há 12 anos sofria com o fluxo de sangue, é o mesmo Jesus que está disponível para mim e para você, para trazer salvação para a minha vida, para trazer salvação para a sua vida. Basta nós nos prostrarmos diante dele, igual essa mulher se prostrou e tocou nas vestes dele e foi curada. Esta tem que ser a nossa atitude. E neste caminho, Jesus Cristo falou para ela: mulher, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Vai em paz. E assim foi. E Jesus Cristo continuou com Jairo. E Jairo deve ter pensado: será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de Jesus Cristo chegar e curar a minha filha, assim como ele curou esta mulher? E quando Jesus despede essa mulher, aí é o versículo que nós lemos. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Veja, caro ouvinte, que nesta hora, onde Jairo se prostrou diante de Jesus, acreditou que Jesus Cristo podia curar sua filha, e naquele momento ele viu aquela mulher ser curada, e vem essas pessoas trazendo uma má notícia: olha, a sua filha morreu. E é nesta hora que Jesus Cristo os repreende, trazendo fé ao coração de Jairo: não dê ouvidos, vamos, a sua filha não está morta, a sua filha dorme. E quando chegou no local, na casa de Jairo, as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam lamentando a morte da filha de Jairo. E esta menina tinha 12 anos de idade. Imagine a situação da mãe, a situação de Jairo, de tudo que ele viveu, do momento que ele se prostrou até a chegada na casa dele, todo esse itinerário, vida sendo curada, o povo comprimindo Jesus Cristo indo até a casa dele. Imagina a cabeça deste homem. Mas ali Jesus Cristo disse: por que essas pessoas estão se lamentando?
A menina dorme, ela não está morta. E as pessoas riram de Jesus. As pessoas zombaram. Quem é ele? Ela está morta. E Jesus Cristo pegou Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João, entraram, fecharam a porta, Jesus Cristo tocou na menina e a menina ressuscitou. Caro ouvinte, eu fiz todo este percurso na palavra de Mateus 5, de 21 a 43, com foco no verso 35, para mostrar para você que o mais importante não é o início e nem o meio, o mais importante é o final. Jairo se prostrou, foi muito importante, ele se prostrou, mas naquele momento a sua filha estava doente. Jairo caminhou e a sua filha permanecia doente no meio, mas lá no final, quando Jesus Cristo chegou, a filha dele foi curada. E o que isso nos ensina? Ensina para mim, para você, e tem a ver com o tema da nossa reflexão. Não desista, mesmo que o impossível bata a sua porta. Nesse momento, o impossível bateu a porta da casa de Jairo, a sua filha morreu. Bateu a porta da casa de Jairo dizendo: não há mais solução, não tem como mais, ela morreu. E quando Jesus Cristo entra, e quando as pessoas dizem: há solução sim, porque para o Senhor nada é impossível, isso você tem que trazer para a sua vida, traçar um paralelo com a sua realidade. Tem muitas pessoas que às vezes estão rindo, achando que você não vai conseguir vencer os obstáculos que estão diante de você. Mas aí entra a palavra de Deus, entra Jesus Cristo dizendo: para Deus não há nada impossível. O mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, o mesmo Jesus que curou a mulher com uma hemorragia há 12 anos, ela havia gastado tudo o que tinha com médicos e não teve solução. É o mesmo Jesus que está disponível para mim e para você, diante das nossas lutas, diante daquilo que as pessoas dizem: isso é impossível. E às vezes nem as pessoas estão dizendo, é na sua mente que está dizendo: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso está muito difícil, tal, eu não estou aguentando. Veja a história de Jairo, ele se prostrou. Jesus Cristo foi até a casa dele e curou a sua filha, ou melhor, trouxe vida à sua filha que estava morta. Então esse é o mesmo Jesus que está disponível para nós hoje, caro ouvinte. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a luta que porventura você esteja passando, ou a luta de alguém que você conheça. Mas uma coisa a palavra de Deus nos garante: Jesus Cristo, ele tem o poder sobre a doença, ele tem o poder sobre a morte, ele tem o poder sobre as interrogações, ele tem o poder sobre a depressão, ele tem o poder sobre a ansiedade, ele tem o poder para transformar a situação. Jesus Cristo transformou o cenário, um cenário de deboche, um cenário de lamento, um cenário de choro que estava na casa de Jairo. Jesus Cristo transformou. E quando Jesus curou aquela menina, as pessoas que debochavam ficaram atônitas. E é assim que vai acontecer na sua vida, nas nossas vidas, nos momentos em que nós estivermos passando por determinadas lutas e as afrontas aparecerem. Tenha a fé e a certeza que o mesmo Jesus que transformou o cenário da casa de Jairo em um cenário de alegria é o mesmo Jesus que vai trazer a solução para o seu problema. Mas não desista. Não dê ouvidos às vozes que vêm, como chegou aquelas vozes, né, as pessoas lá da casa de Jairo dizendo: não, sua filha morreu, deixa Jesus Cristo aí, não precisa mais incomodar, não precisa mais buscar ele não, deixa ele, não. Isso não vai ser verdade na sua vida. Então não desista, mesmo que o impossível bata a sua porta. Creia que o mesmo Jesus que fez este milagre na casa de Jairo é o mesmo Jesus que está disponível para transformar as nossas vidas, nos dá fé, nos dá ânimo para vencer os obstáculos. Mas nós não podemos desistir. Jairo, Jesus Cristo colocou no seu coração: não, vamos lá, eu vou até a sua casa. É o mesmo Jesus que está falando por meio da sua palavra: não desista. O início foi de um jeito, o meio foi de outro, mas o final será de vitória, o final será de vitória, o final será de glória para o meu nome, para o nome do Senhor, e para que a sua vida venha regozijar-se em tudo aquilo que Deus fez. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu termino: não desista, mesmo que o impossível bata a sua porta. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.